HaKodesh, Espírito Santo. Eu até comprei aquela canetinha, pastor, mas não chegou. Falei pro Bruno, falei, comprei, mas não chegou, vou ter que ficar pedindo para ele passar. Volta um pouquinho, Bruno, no primeiro. O hebraico se lê daqui para cá, tá? Ruach HaKodesh. Tem uma palavra que a gente fala muito que é Kadosh, né? Kadosh é santo, vem da mesma raiz de Kodesh. HaKodesh, Espírito Santo. Nós vamos falar um pouquinho sobre as ações dele na nossa vida. Aleluia! Eu gostei do pastor André aqui, que ele trouxe o slide. Eu falei, eu gostei da ideia, vamos nessa. Pode passar para o próximo. Então, primeiro, esse aqui eu vou falar rapidinho, irmãos, porque tem bastante texto. Então, se você quiser, depois eu forneço para você esse slide, tá? Nós vamos falar dos atos do Espírito Santo no Antigo Testamento, um pouquinho, tá? Ele participou lá na criação do mundo, em Bereshit, Aleph, né? Gênesis, ali está 1, 2, é Aleph, Bet, mas Aleph, fala que no princípio Deus criou o céu e a terra, e o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, Ruach HaKodesh, estava lá. Então ele participou no começo da criação. Salmo 104, versículo 30, depois você lê lá, tá? Nós não vamos parar muito, porque senão já vai demorar. Se eu falar muito, vai demorar mais ainda. Eu pedi para o pastor 3 horas, ele falou, não, pode ficar, 3 horas. 3 horas a gente aguenta. No tempo dos patriarcas, o Espírito Santo também operou lá em Gênesis 6, capítulo 6, versículo 3, 41, 38. Nos líderes da nação israelita, um exemplo, Números 11, 16 a 30, 27, 18. Depois, se você quiser. Ele concedeu capacidade técnica e artística para construir o tabernáculo. Isso é bem legal, porque quando Deus chamou Moisés lá em cima, e ele falou assim, olha, vocês vão construir o tabernáculo. De que maneira? Como é que vai ser? E o Espírito Santo foi falando e conduzindo na construção. Então ele deu capacidade. Sabe aquela palavra que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos? Aleluia! Né? Talvez você está aqui nessa noite e você fala assim, eu não tenho capacidade para nada. Não precisa ter realmente. O Espírito Santo vai te capacitar para aquilo que Ele quer fazer. Aleluia! Para que você tenha um dom e esse dom sirva no ministério de Cristo, que é a igreja. Glória a Deus! Você vai. Pode passar, Bruno, por favor. Ele deu capacidade e força especial para liderar. Olha lá os juízes, né? Todos esses versículos aí. Ele auxiliou os primeiros reis de Israel na sua tarefa de guiar o povo para Deus. Está lá em 1 Samuel, 2 Samuel. E aí, bem legal, ele deu poder para o povo, para os profetas profetizarem. Números 24, Neemias 9, 2 Samuel, Isaías, Miqueias, Ezequiel. E eu quero que você leia, pegue comigo 2 Pedro 1, 21. Abra comigo aí. Segundo livro de Pedro, né? Pedro, ele falava que o apóstolo Paulo tinha cartas difíceis, né? Alguém já leu isso também? Pedro falando assim, as cartas do apóstolo Paulo são difíceis de entender, mas as dele não, né? As dele tá tudo tranquilo, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, irmãos. Eu quero ler com vocês. Quem achou, diga eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu também vou. Oh, glória. 1:21, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo, pelo Ruach HaKodesh. 1 Pedro, você está aí em segunda, volta lá em 1 Pedro, quero chamar sua atenção para 1 Pedro 1:11.
Não fique triste se você perder algum texto. Se você quiser, é só pedir para o Bruno. O Bruno tem lá. Ele nem combinei, mas eu estou colocando na responsabilidade dele. Depois ele te distribui aí. Tá bom? Joga no grupo. É 1 Pedro 1,11, né? Ó, que legal. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir. Pedro está falando do Espírito Santo e ele chama o Espírito Santo de Espírito de Cristo. Aleluia. Pode passar. E aí eu trouxe um tema que eu quero botar fogo nesse tema hoje aqui. Glória a Deus. Depois você vai lá no meu canal, lá no YouTube, Catedral Pensamento Teológico Cristão. Lá tem mais temas assim, viu? Cristo foi ao inferno pregar aos mortos. Quem já ouviu falar isso aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem já ouviu falar? Levanta a mão, deixa eu ver você. Será? Olha só, eu trouxe esse texto aqui para você não precisar abrir. 1 Pedro. Perceba que eu não coloquei pontuação lá. Foi de propósito, tá? Eu não estou afirmando, nem estou te perguntando. É o tema do slide. Olha só, vamos ler junto? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Está lá em 1 Pedro 3, 18 ao 20. Por esse texto aqui, Jesus pregou para os mortos, sim ou não? Olha lá, ó, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Próximo. Olha outro texto. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos. Não, peraí, aqui está dizendo que ele pregou aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. 1 Pedro 4,6. Efésios 4, 8 e 9 diz assim, ó, por isso diz, subindo ao alto levou o cativo, o cativeiro deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Irmãos, por esses textos Jesus pregou. Sim ou não? Para os mortos. Quem já ouviu isso? E ainda falam por aí que Jesus foi lá no inferno, pegou a chave da mão da morte. Já ouviram isso? E levou, né, pastor? Já ouviu? Mas eu quero defender uma tese aqui nessa noite, pela graça e misericórdia de Deus. Depois os teólogos batem em mim se quiser, mas o pastor deu a oportunidade, agora já era. Vamos lá, pode passar o próximo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Os mortos têm segunda chance de arrependimento? Sim ou não? Não, né? Pastor André falou que não. Pastor Fernando? Pastor Fernando falou que tem. Pastor? Achou que eu nem ia colocar o senhor na berlinda, né? Os mortos têm segunda chance. Quem morre sem Cristo tem segunda chance lá na morte de se arrepender? Tem, Douglas? Não, né? O pastor está afiado ali. Então vamos lá. Passa, Bruno. Olha só. O texto que o pastor André falou lá em cima, ó. Hebreus 9, 27. Presta atenção nesse texto. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aos homens está ordenado morrer uma vez, depois disso acabou o juízo. Não, mas tem mais texto. Um só seria o suficiente para a gente falar que morto, quem morre não tem segunda chance. Se você morreu sem Cristo, acabou para você.
Se você morreu com Cristo, vida eterna para você. Aleluia. Essa é a pregação dos apóstolos, essa é a pregação de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio na terra por isso, para pregar a salvação, as boas novas, o queriço de Deus. A nossa pregação tem que ser essa: vida eterna para quem crê em Jesus, porque dele, por ele e para ele. Mas um texto só seria suficiente, né? Mas Apocalipse 20, 12 está assim, ó: e viu os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Outro texto: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também ao seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Só esse versículo do Eclesiastes 9, 5, 6 aqui dá uma pregação, né? Nós vamos ficar 1 hora falando disso. Isaías 38 diz assim, ó: porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. A cova aqui no original, Sheol, como nós falamos em hebraico, mas Sheol. O vivente, esse te louvará, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O vivente louva ao Senhor, os mortos acabou. Respondendo a questão, o Juninho está inspirado ali também. O Juninho está, não? Respondendo a questão, os mortos não têm segunda chance. Eu falei que os teólogos brigam comigo, né? Passa, Bruno, vamos lá. Pastor, se os mortos não têm segunda chance de salvação, quando é que nós alcançamos a salvação? Primeiro texto, Romanos 10, 9 ao 11. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que crer não será confundido. Glória a Deus. Aleluia! Yohanan 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. E Atos 16, 31, que nem precisa falar, né? Dessa história, né? Paulo e Silas na prisão, aquela coisa toda, tiveram a visão e tal. E eles disseram ao carcereiro: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Todos que creem. Então, quando que eu recebo a salvação? Quando eu creio. E isso vivo em vida. A sua decisão tem que ser tomada aqui, nessa terra, na terra dos viventes. Você não vai achar na Bíblia lugar algum em que sua decisão tem que ser tomada depois que você morre. Não existe purgatório para você descer ao purgatório e ficar lá para pagar pelos seus pecados. Jesus Cristo já pagou os pecados por nós. Aleluia. Próximo. Então eu quero dizer para você: não, Cristo não foi ao inferno pregar aos mortos. É isso que eu defendo aqui. Se Cristo foi pregar aos mortos, irmão, nós temos uma redundância tão grande na Bíblia, mas tão grande, porque eu só tenho aqueles textos para falar que Jesus Cristo foi pregar aos mortos. Se ele foi pregar aos mortos, nós teólogos fica difícil você manter essa base de pé. Então minha tese nessa noite, pelo Espírito Santo, é: Jesus Cristo não foi pregar os mortos. Jesus Cristo não esteve no inferno. Jesus Cristo não pegou chave de morte da mão de ninguém. Apocalipse 1, 17 diz
Vamos ler. 1,17. Se eu não estiver enganado, pastor, ajuda eu aí. Não é não. Eu vou achar um texto onde fala que Jesus, ele diz: eu tenho as chaves da morte, Aleluia. do inferno e da morte. Ele não disse eu fui lá e peguei. Porque pensa comigo, eu vou lá na... Como que é seu nome, pastor? Desculpa. Eu vou lá na casa do pastor Vanderlei, pego a chave da casa dele. Para ele pegar a chave da minha mão, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá onde eu estou e pegar a chave da minha mão, roubar. É 1,18? Errei por um? Glória. Eu estava no 2. Vamos ler, irmãos. Apocalipse 1,18. É 1,18. Ainda bem que eu errei por um, né, Douglas? A vergonha foi um pouco. Então, e o que vive? Fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tenho. Eu não fui lá e peguei, eu tenho a chave. A chave é minha, ninguém pegou da minha mão. Ninguém é poderoso suficiente para vir aqui pegar da minha mão a chave. É isso que Jesus está querendo dizer. Você não precisa temer, meu irmão, porque Ele tem a chave. A chave é dele. A morte se sujeita ao Senhor. Aleluia. Né? Voltando à questão, pro pastor pegar a chave da minha mão, ele tinha que ter deixado eu pegar dele primeiro. Se Jesus tivesse pego a chave da mão do diabo, ele teria que ter deixado o diabo pegar primeiro. E isso acontece, irmão. Para pensar um pouquinho, né? Você já imaginou o diabo indo lá e falando: meu, dá a chave aqui da morte agora, porque eu sou o diabo. Me dá a chave que eu tenho poder e autoridade. Jesus ia falar para ele: você tem o quê? Não, remédio. Não estou entendendo o que isso quer dizer. Jesus não disse isso, irmão. Jesus disse: eu tenho a chave é minha, eu tenho. Aleluia. Não se preocupem, queridos. Quando você morrer, a chave da morte está no dono da vida. Está na mão do dono da vida. Irmão, precisamos entender que o Espírito Santo é também chamado na Bíblia de Espírito de Cristo. Nós lemos lá Pedro 1,11, lembra? Pedro falou, enfim, né? Eu vou ler aqui Pedro 1,11 de novo. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles. Neles quem? Os profetas. Indicavam anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir. Pode passar, Bruno. E aí um ponto interessante que eu quero trazer para vocês, que Noé era chamado de pregoeiro da justiça. Está lá em 2 Pedro 2,5. Tá? Eu peguei só capítulos do Novo Testamento, porque alguém vai falar: ah, eu estava no velho, não adianta, o velho não serve, o velho ali, eu estou no novo. Bom? Você vê lá. Noé é chamado de o pregoeiro da justiça. Ah, mas encontra isso no Antigo? Encontra também. Se quiser a gente busca. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Pastor, por que você está falando isso? Já vai entender. Noé aqui na Bíblia, pelos apóstolos, por Jesus Cristo, por Deus, foi chamado de pregador da justiça. Pode passar, Bruno. E aí é legal, eu não entendo muito bem do grego, tá, irmão? Meu forte é o hebraico, grego eu não entendo nada. Eu estudei grego na faculdade, e aí perguntaram: você entendeu? Eu falei: não, professor, parecia que estava falando grego. Não entendi nada. Não foi dessa vez. Porém, a palavra pregoeira, ela vem do mesmo campo semântico da palavra grega querisso. Querisso. E querisso é pregar boas novas de salvação. Todas as vezes. Querisso, ele é um termo intercambiável com o evangelion, de evangelizar. Sabe quando você monta um grupo na sua igreja e fala assim: vamos evangelizar? Eu vi um pastor falando assim: ah, Jesus desceu no inferno. Ele desceu lá, ele chegou lá para os
espíritos ímpios, que eram ímpios, e falou: tá vendo? Eu venci. Tá vendo? Vocês viram que eu venci? Aí ele falou assim: eu falei, cadê a base? Porque se ele usou o texto de 1 Pedro, se ele usa esse texto, a premissa é que a palavra de pregação lá, para aqueles mortos, foi palavras de boas novas, e não palavras de acusação, certo? Então pensa bem, quando Pedro estava falando assim, que ele não poupou aquelas pessoas, através da palavra de pregação de salvação que vinha através de Noé. Vamos para o próximo. A pregação que se refere a 1 Pedro 3,18 é uma pregação de boas novas, levando em conta que não há oportunidade de salvação no inferno. Não dá para crer que Jesus foi pregar salvação lá. Imagina, se há segunda oportunidade de salvação, Jesus desceu lá para os espíritos que estavam em prisão lá no inferno e falou assim: olha, eu sou Jesus, eu que fui pregado no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, né? E agora eu estou aqui, vocês me conheceram, vocês têm a oportunidade agora de se arrepender. Vamos subir comigo, que eu estou indo para o céu, vamos logo, porque eu vou levar cativo o cativeiro, né? A pregação de boas novas de Jesus teria que ter sido essa lá no inferno, mas não foi. Jesus não foi ao inferno. Pela Bíblia, não. Pelos textos que nós lemos, não. Porque nós não temos base para comprovar isso na Bíblia, né? A palavra queriço ali, é intercambiável com o evangelion, de evangelizar, pregar boas novas. Para entendermos então o que está escrito em 1 Pedro 3, do 18 ao 20, é necessário lermos à luz da própria Bíblia Sagrada, como disse anteriormente em 1 Pedro 1, 10, 11, o Espírito Santo, que aqui é chamado de Espírito de Cristo, portanto, o mesmo Espírito que se manifestava lá nos profetas, tá? Conforme vimos anteriormente, e também estava em Noé, pois esse, como pregoeiro da justiça, manifestava o Espírito de Cristo. Quem que pregou aos mortos? Noé. Espera aí, pastor, agora deu burlhou minha cabeça. Noé foi no inferno, pregou aos mortos. Passa aí, vamos lá. Em 1 Pedro 3, 18 ao 20, vamos ler só para a gente, pega lá de novo, 1 Pedro 3, né? E vamos ler do 18 ao 20. Olha só. Olha eu de novo em 2 Pedro. Pedro 3, 18 ao 20 diz: porque também Cristo padeceu uma vez. Quantas vezes? Uma vez. Só essa parte A desse versículo, pastor, a gente não precisa ficar pagando penitência. Eu sei que algumas igrejas celebram a quaresma agora, é um momento de penitência. Nós não precisamos pagar penitência, porque Jesus Cristo pagou uma vez por nós. Está na Bíblia. Também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, Ele por nós, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava que nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, 8 almas se salvaram pela água. Então foi Noé que pregou. O profeta ali foi Noé. Quem pregou pelo Espírito Santo foi Noé. Mas espera aí, pastor, como assim? Na época de Noé, essas pessoas estavam vivas. Na época de Noé,
Quando ele estava construindo a arca, quantos anos ele demorou para construir a arca? 120. Quantos anos? 120. 120. Quem mais sabe? Ninguém? Olha, vocês precisam ler a Bíblia, hein, gente? Ai, puxa uma Bíblia. Na época de Noé, aquelas pessoas rebeldes estavam vivas. A irmã aqui falou, depois nós vamos entrar num tópico que ela falou que é bem interessante. Mas na época em que 1 Pedro foi escrito, eles já estavam mortos. Então, parafraseando, eles estavam vivos para Noé, mas mortos para Pedro. Passa. Mas como que a gente vai harmonizar então essa passagem que diz que Jesus pregou aos mortos? Às vezes que a Bíblia se refere a espírito, ela está se referindo a vivos e não a mortos. Eu trouxe alguns textos para você. Eu vi um outro pastor também, eu estava vendo no YouTube, ele foi defender essa tese. Ele falou que não tem nenhuma palavra na Bíblia que trata de vivos, fala de espírito, pessoa viva. Está lá, ó. O mesmo Espírito testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. Está lá em Romanos 8,16, acho que ele não leu. 1 Coríntios 16,18 diz assim, ó, porque recriaram o meu espírito, Paulo estava falando, e o vosso, reconhecer, pois aos tais. Né? A palavra aqui, tá? Vocês que gostam aí, é pneuma. Tá? Pneuma. É legal que o seu carro tem pneu, não tem? O que tem dentro do pneu?